Olá, nós vamos falar sobre abandono parental, mais especificamente sobre abandono paterno. Antes de começarmos, nós precisamos definir o que é de fato abandono paterno. Basicamente, nós temos três modalidades de abandono: o abandono material, que é quando o pai deixa de pagar a pensão alimentícia; temos o abandono intelectual, quando o pai ou a mãe deixa de garantir a educação básica de seu filho, ou seja, não o colocando na escola; e temos o abandono afetivo, que é o grande ponto desse vídeo de agora, que é tentar abordar como que os pais, de uma certa maneira, se distanciam de seus filhos e não participam de sua formação enquanto indivíduo. Antes da gente pensar nas questões atuais, sempre é interessante a gente buscar o princípio fundamental, histórico dessa questão, dessa problemática, que já é tratada como uma epidemia social. Uma vez que estima-se que mais ou menos 5 milhões e 500 mil crianças no Brasil atualmente não têm sua certidão de nascimento o nome de seus pais, ou seja, foram totalmente abandonados afetivamente pelos seus pais e nem sequer os conhece. E essa população de crianças, de pessoas sem pais, só tem crescido nos últimos anos. Então é uma questão histórica, cultural e que, como eu disse, está acabando virando uma epidemia social, uma coisa que vai aumentando e pouco se é feito para lidar com isso. Então, antes de tudo, a gente fala sobre a questão histórica. Então, a gente pode pensar no Brasil quanto formação de povo, né? Então, a gente sabe que a formação do povo brasileiro ela se deu de uma maneira diferente em relação a vários outros que temos na história, né? Então, a gente pode falar, de citar de cara, colocar o Darcy Ribeiro, um sociólogo importantíssimo brasileiro, que em seu livro Povo Brasileiro disse que o Brasil ele tem uma característica diferente da formação dos outros povos, porque o brasileiro nasceu através do estupro de colonizadores com mulheres negras e mulheres indígenas. E aí isso surgiu o que ele chama em seu livro de Zé Ninguéms. Então é uma grande população brasileira que não tem identificação social, ou seja, não sabe quais são suas raízes, quem são os seus pais. E aí essa falta de identificação começa a ser social e até mesmo afetiva. Então, historicamente, o Brasil ele tem essa característica de não ter o pai reconhecido. Então, a gente pode colocar no início do nosso texto, talvez na introdução, mostrar como que isso é uma questão cultural. Essa característica de abandono afetivo paterno é uma questão cultural, já que muitos de nós, nossos antepassados, nasceram dessa modalidade de família, digamos assim. Então é um problema muito comum, que é histórico e que vem trazendo como uma estrutura histórica em que o homem não é responsável pela paternidade, né? Então a gente pode fazer essa dualidade, fazer um relacionamento, uma relação com a sociedade patriarcal que nós vivemos desde sempre, em que coloca o homem em um status social muito elevado em relação à mulher e não questiona qualquer tipo de ação que ele possa ter. Então o homem historicamente não é responsabilizado pela formação de seu filho, né? Então a maternidade é uma obrigação e a paternidade é uma opção. Então a gente pode colocar isso como um processo, né? Então essa sociedade machista que impõe alguma coisa à mulher, alguma coisa não, todas as coisas à mulher, e tira todas as responsabilidades do seu progenitor masculino, né? Dentro desse contexto, claro, a gente pode questionar a ideia de como que se fala tanto sobre aborto, né, feminino, e pouco se fala sobre abandono paterno, que muitos tratam também como aborto paterno, por causa dessa exatamente posição social. Então muitas pessoas que falam, muitos homens que falam, por exemplo, do aborto materno, são pessoas que não têm uma paternidade responsável. E isso deixa bem claro sobre essa questão de posicionamento social que acontece entre mulheres e homens, né? E aí, claro, a gente deve falar sobre a importância da família, né, para a nossa formação enquanto indivíduo. Então a gente pode citar Durkheim. Durkheim falava que o mecanismo primário de socialização se dá na família. Então, uma pessoa com uma família estruturada, ela vai ter uma socialização muito mais facilitada. E aí, obviamente, quem não a tem, no caso o pai é ausente, a mãe é ausente, só tende a sofrer mais na sociedade. Aí a gente pode colocar como consequências problemas psicológicos, doenças psicossomáticas, até mesmo existem alguns estudos que relacionam a incidência de crimes. Então, muitos dos criminosos presentes na nossa sociedade são pessoas que não tiveram contato com os seus pais, né? Porque isso ajuda a formar quanto indivíduo. Então a gente pode colocar isso como uma necessidade de se falar, né? de relacionar a importância do pai e da mãe. E aí é o seguinte, dentro dessa característica, a gente pode ainda falar como que a sociedade, de uma certa maneira, fala muito sobre a importância de cuidar das crianças,
de como que devemos educá-las, como devemos deixá-las prontas para a sociedade, mas pouco se fala sobre quem as cuida, né? Quem realmente as educa, quem as forma. Então, não é um tema muito falado dentro dessa sociedade extremamente machista, como eu já disse. E aí essa figura do pai acaba ficando fora dessa necessidade familiar. E aí acaba fugindo um pouco ao debate, né, comum. E dentro dessa ideia do senso comum, não é um tema muito falado, né? Então a gente pode colocar isso como um ponto. Tanto não é muito falado como que, por exemplo, houve um estudo dos estudos científicos sobre o desenvolvimento infantil no mundo inteiro, entre 1960 e 1976, apenas 3% dos estudos relacionados ao desenvolvimento infantil relacionavam a importância do pai. Então, essa importância da paternidade dentro de uma formação do indivíduo, uma formação cognitiva, social, emocional, ela é muito recente, né? Então, a gente pode colocar isso como um ponto. Por que é tão pouco falado a importância desse tema? Ou por que é tão comum o homem abandonar o seu filho? É uma questão social mesmo, e não é somente no Brasil, mas no Brasil temos essa característica, como eu falei, que vem lá dos Zé Ninguéms, dita por Darcy Ribeiro. Então a gente pode colocar isso também como um ponto bastante importante a se debater. Outra coisa que a gente pode colocar dentro dessa questão do tema sobre abandono paterno, a gente pode citar Kant. Kant, em seu livro Fundamentação da Metafísica dos Costumes, deixava bem claro que o amor enquanto inclinação não pode ser ordenado. Ou seja, ele acreditava que o amor ele não pode ser imposto, né? Ninguém é obrigado a amar. Mas, apesar disso, o bem fazer pelo dever, ou seja, eu tenho que fazer aquela ação, né, representada como ação, ela pode ser ordenada por um Estado ou por um órgão maior, por uma lei, por exemplo, né? Então a gente pode relacionar essa ideia kantiana no sentido de que eu não posso obrigar o pai a amar o seu filho, mas eu posso criar alguma estratégia para fazer com que ele passe mais tempo com o seu filho, né? Já que, por exemplo, dentro desses três abandonos que eu já falei, o primeiro, que é a ideia material, é criminalizado, né? Então você pode pegar reclusão, no caso ir para o sistema penitenciário, se você não pagar a pensão. O segundo também, sobre o abandono intelectual, pode pegar até mesmo reclusão, né? O mais comum seria pagar multa e tudo mais. Mas o terceiro, que é o abandono afetivo, o máximo que acontece é processo por dano moral, ainda não é criminalizado. Então a gente pode colocar isso também como uma característica dentro da sociedade brasileira, que como não é criminalizado, a gente acaba não identificando isso como um problema, né? Aí só voltando à ideia do aborto, dá pra gente fazer um paralelo. O aborto no Brasil é criminalizado, a mulher que aborta ela pode ser presa, né? O homem que aborta, nessas aspas que a gente tem colocado, não sofre nenhum problema jurídico, digamos assim, né? A não ser que lá na frente o filho tenha reconhecido que aquilo tenha sido um dano moral para ele e entra com processo, já que existe essa jurisprudência, já existem alguns pais que foram processados por uma paternidade irresponsável por seus filhos logo depois que eles vão ficando mais velhos, né? E aí a gente pode, claro, relacionar como que essa ausência dos pais cria um buraco emocional mesmo, né? Então existe uma projeção idealizada sobre o que é pai. Então milhões e milhões de brasileiros não sabem o que é ter um pai e acaba criando essa projeção idealizada, fugindo um pouco da formação adequada, da cognição e o entendimento social, até mesmo afetivo, porque faltou uma figura que fugisse um pouco da simbiose materna, né? Porque a nossa conexão com a mãe é muito mais próxima desde sempre. Não se contesta a maternidade. É possível contestar a paternidade. Então ela precisa, essa figura paterna ela precisa ser construída socialmente. Ela não é uma coisa biologicamente natural, né? Então quando eu não tenho essa construção social, eu acabo idealizando algumas situações e acabo criando problemas para mim, né? E aí, por exemplo, existem até alguns estudos do IPEA que dizem que lares sem a presença dos pais ficam mais vulneráveis. E vulneráveis em todos os sentidos, né? Vulneráveis desde o sentido de que, naturalmente, o pai ele é o provedor, então a mãe acaba sofrendo um pouco mais porque ela tem que exercer o papel de mãe e ainda tem que trabalhar, e aí não tem, às vezes, com quem deixar os seus filhos, então acaba tendo uma qualidade de vida muito inferior. Só para a gente ter uma ideia, mais ou menos 12 milhões de brasileiras hoje são mães solo,
ou seja, não tem a presença do pai da criança, do filho lá, do adolescente, em casa, né? E muitas dessas não têm o reconhecimento nem mesmo em cartório sobre o nome dos seus filhos. E dentre essas 12 milhões de mulheres de mãe solo, mais 57% vivem abaixo da linha da pobreza, ou seja, é uma população que, além de não ter essa ideia, essa figura masculina importante para a formação social, ainda também sofre uma questão até mesmo financeira. E aí acaba acontecendo o seguinte: na formação desse indivíduo acaba criando uma culpa inconsciente, né? Uma sensação de abandono, de ser desprezado por alguém que é muito importante na sua formação. Isso, claro, pode causar diversos problemas, como questão de doenças psicossomáticas e outras coisas, como eu já falei, né? Como então a gente soluciona um problema como este? Primeiro a gente precisa falar sobre isso, né? Então, como eu falei, deixar que isso seja um tabu. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso falar sobre a importância da paternidade responsável. E aí, como que eu faço isso? Através de propagandas, né? Então, podemos falar sobre o Ministério da Educação, por exemplo, fazer propagandas nas redes sociais, na TV aberta, chamando a atenção para a importância de ser um pai de verdade, né? E aí mostrando o que é a paternidade responsável. Claro que não existe um padrão ideal, né? Assim como não existe um padrão tradicional de família e tudo mais. Mas a gente pode falar sobre o que não é aceitável para um pai, para um progenitor, que é quase o básico, o normal da população brasileira, o pai abandonar ou não ligar para o seu filho afetivamente. Então a gente pode colocar isso. Uma outra ideia, por exemplo, é que, por exemplo, o CNJ, que é a Corregedoria Nacional de Justiça, tem desde 2010 um programa chamado Pai Presente, e que ajuda as famílias a darem nome a seus filhos, né? E levarem esse contato entre os filhos que não têm o pai reconhecido e o pai que às vezes não sabe que tem aquele filho. Então esse programa é muito importante, ele está presente principalmente nas principais capitais do Brasil, só que não é muito conhecido, né? Não é muito falado. Então a gente poderia fazer propagandas também para divulgar a importância desse programa, ou para mesmo divulgar o número, né, de telefone que você pode ligar, o site e coisas que possam relacionar a isso, para que as crianças, os adultos, adolescentes que não têm pai possam procurar o seu pai através desse programa, já que ele faz esse intermédio, e também os pais e as mães possam fazer também esse intermédio para a conexão entre os pais, entre os progenitores e os filhos. Então é uma boa dica que causa também, mostra um conhecimento externo, né, exterior ao próprio tema. Outra coisa também que a gente pode falar, claro, é desmistificar um pouco esse machismo que existe na nossa sociedade. Então a gente pode falar sobre as escolas, trabalharem desde cedo a importância tanto do homem quanto da mulher dentro dessa sociedade. E que os dois têm importância na formação dos seus indivíduos vulneráveis, no caso lá das crianças e até mesmo dos mais velhos, mas aí seria um outro tema. Mas a gente poderia colocar isso dentro das escolas. Então, promover palestras, trabalhos sociais que foquem, que mudem a visão que a gente tem de que o homem ele simplesmente é um provedor de questões pecuniárias, não necessariamente a questão de educação, de formação educacional, que é muito importante dentro de uma sociedade. Então, dar a importância também do homem conseguir cumprir esse papel de mudança de um ser ali dentro, né, da sociedade. E várias outras situações que a gente pode colocar dentro do nosso texto, um tema bastante atual, bastante interessante, que pode cair em vários vestibulares e concursos públicos. E aí, só para fechar, com um provérbio africano que dizia que é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. Ou seja, a criança ela não é educada sozinha, ela não consegue ser educada sozinha, e quando educada somente por uma pessoa, no caso pela mãe, ela tende a sofrer consequências severas por isso. Então, por causa dessa situação, é preciso que a gente crie essa responsabilidade paterna, essa paternidade responsável que vai mudar de fato a vida de todo brasileiro que não tem o pai reconhecido.